Bom dia a todo mundo. Meu nome é Helena, para quem não sabe, eu sou gerente de planejamento estratégico aqui no Band. Acho que a maioria me conhece, mas eu vi umas carinhas que eu não sei muito bem quem são. Eu estou aqui com o Álvaro, do Que Mágico, com o Eduardo, da Geek, e a gente vai falar de plataforma adaptativa. Eu não sei se vocês trouxeram alguma apresentação. Tem alguma apresentação? Tá. Então eu vou, antes deles começarem a falar, eu queria perguntar se todo mundo sabe o que é uma plataforma adaptativa. Ou quem não sabe está com vergonha de dizer, tem uma cabecinha balançando porque está dentro do Bandeirantes, porque tem isso, né? Mas professor sempre fala, não tem pergunta boba, né? Então eu acho que a gente poderia deixar bem claro o que é o nosso tópico, e daí acho que eles podem se complementar e depois trazer o que eles têm para falar. Pode ser? Então tá bom. Bom, gente, obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Bom Tempo, sou um dos fundadores da Geek. E na Geek, explicando um pouquinho esse conceito de plataforma adaptativa, que eu acho que é uma palavra que está há algum tempo sendo muito falada no mercado, né? Personalização, adaptativo, pessoas têm ritmos diferentes, conhecimentos diferentes. Então hoje o que a gente faz na Geek é basicamente, a gente divide hoje em 2 produtos, né? Então o que a gente pensa? Primeiro, para você adaptar, personalizar qualquer coisa, você precisa ter um diagnóstico preciso daquele aluno, né? Você entender qual que é o nível de conhecimento daquele aluno, né, o que enfim, ele traz de bagagem, qual que é o ritmo dele de aprendizado, qual que é a forma que ele aprende melhor, não existe personalização, né? Hoje, de certa forma, o trabalho que a gente vê na grande maioria dos colégios, e eu acho que o Bandeirantes é uma exceção, porque, enfim, vocês estão sempre, acho que na ponta, em termos de tecnologia, e os professores que a gente tem aqui são realmente professores de um nível que a gente não vê no resto do país. A grande verdade é que hoje a grande maioria dos professores não conhecem os alunos, tá? E eu não estou falando nem só aluno de escola pública, estou falando de escolas particulares espalhadas pelo Brasil. Então, o primeiro passo que a gente vê é realmente o professor conseguir entender quem que é aquele aluno, né? Não é através de uma prova, sabendo que o aluno acertou 60% ou 70% daquela prova, que o professor vai conseguir entender o perfil daquele aluno, né? Exatamente quais são as dificuldades dele, o que ele passou de ano, mas não dominou, não aprendeu. Então a gente tem um primeiro passo, que a gente vê que é um passo muito claro para personalizar, que é conseguir chegar num nível granular de entender exatamente qual que é o problema daquele aluno, né? E eu acho que a partir daí a gente passa a ter um outro problema para tratar, que é como é que os professores vão atacar individualmente esses alunos, né? Então, acho que não seria realista pensar que a gente pode ter 30, 40 professores dentro de uma sala de aula que vão sentar com 1, 2, 3 alunos que têm dificuldades ou problemas parecidos para tratar daqueles problemas de forma individual, né? Então, acho que a plataforma adaptativa, na verdade, é a tecnologia tentando facilitar o trabalho do professor de forma que, enfim, ele consiga realmente exercer um papel muito mais de tutor, de facilitador dentro do processo, enquanto a tecnologia cuida da parte de atender o aluno do ponto de vista mais individual, né? Então, essas plataformas, no fundo, elas entendem o perfil dos alunos, né? E entender o perfil é armazenar cada clique, cada interação, cada resposta, enfim, tudo que o aluno faz, né, desde onde que ele está olhando dentro daquela tela, para começar a criar perfis, né, de diferentes alunos, entender o que eles sabem, para começar a recomendar conteúdos de uma forma mais personalizada, né? Então, todo mundo aqui já, enfim, usa o Google há bastante tempo. O Google faz isso com a gente há muito tempo já, né? Cada clique que a gente dá no Google, cada interação, eles já armazenam, eles processam essa informação nossa, comparando com milhões de outras informações,
para oferecer para a gente o que faz mais sentido naquele momento, né? E, no fundo, a plataforma adaptativa traz isso para o mundo da escola, da realidade do aluno. Então, oferecer para o aluno o que naquele momento faz mais sentido para ele, com a quantidade que faz mais sentido para ele. Então, tem alunos que, enfim, têm maior dificuldade, a gente sabe que eles precisam fazer uma quantidade de exercícios fáceis no começo para ganhar confiança e daí para começar a atacar problemas mais complexos. Muita gente aqui no Bandeirantes, se você der muito exercício fácil no começo, ele vai se desestimular, não vai nem chegar nos difíceis. Então, a plataforma ela entende esses perfis de aluno para conseguir dar o que é mais apropriado para aquela pessoa naquele momento, né? Então, tem esse aspecto também que a plataforma ela não pode trabalhar com fotografias ao longo de tempos muito distantes, porque os alunos evoluem, né? Então, ela tem que realmente trabalhar quase em tempo real, alterando o perfil daquele aluno ou a recomendação para ele, porque esse aluno vai estar evoluindo ao longo do tempo. Além disso, a gente sabe que a forma de aprender matemática não necessariamente é a mesma forma de aprender história, geografia, português. Então, a granularidade é realmente bem no nível menor para cada aluno, né? E o professor, de certa forma, ele está acompanhando isso num papel um pouco mais de cima, né? Então, entendendo como é que cada aluno aprende, o que cada aluno sabe, e a plataforma vai gerando essas recomendações para o aluno. O que a gente tem trabalhado muito, de forma alguma, esse tipo de plataforma ele só pode funcionar fora da escola. Tá? Então, para um aluno que está se preparando para o Enem, para um aluno que está se preparando para o OAB, ok, o aluno pode se preparar em casa, a plataforma vai gerar as recomendações, ele vai, enfim, estudar aquilo que ele precisa estudar. A gente já, essa questão dos resultados, né, a gente já começa a fazer alguns estudos de resultado e a gente vê que realmente você gerar recomendações personalizadas traz melhoria de performance, né? Então a gente trabalha com consultoria até terceirizada fazendo esses estudos para que a gente possa realmente soltar papers e estudo mostrando que sim, né, isso tem um efeito positivo em termos de proficiência no final de um certo período, né? Mas a gente precisa trazer essas plataformas para dentro da realidade da escola, né? E daí entram inúmeros desafios, desde o ponto inicial que cada escola tem um currículo, né? Cada escola, cada professor segue uma sequência, né? Então, essas plataformas não podem trabalhar com um currículo padrão, porque daí você vai estar descasado do que o professor dá dentro de sala de aula. A gente passa a enfrentar problemas de que, enfim, o professor vai ter uma atividade que hoje não é uma atividade que está no dia a dia dele, como é que a gente vai lidar com isso? Então, ele vai deixar de dedicar parte do tempo que ele faz hoje para dedicar a popular essa plataforma com conteúdo, a gerar recomendação para os alunos, a mandar uma lista de exercícios personalizada, enfim. É muito desse trabalho de conseguir trazer esse tipo de plataforma que vai gerar resultados, e eu acho que no final desse ano a gente já vai ter números para mostrar, trazer isso para dentro da realidade da escola. Como é que a gente consegue fazer isso sem gerar nenhum tipo de, acho que, disrupção no trabalho que o professor faz hoje dentro da sala de aula, né? Porque acho que a escola também tem essa obrigação de fazer o aluno pensar, não é só resultado, né? Mas sem dúvida esse tipo de plataforma pode contribuir muito para o trabalho que é feito hoje. Tá? Então o que a gente vê na Geek é esse desafio de trazer isso para o dia a dia do professor, ter gente capacitada a usar, né? Sem dúvida é uma virada que a gente precisa fazer num horizonte muito próximo, né? Porque o aluno estudando sozinho, ele está fazendo, ele vai, enfim, a gente sente que o engajamento é muito maior, né? Então a gente tem uma quantidade de dados que mostram isso, então a personalização realmente gera um engajamento maior, né? Só que não pode ficar só como dever de casa, não pode ficar fora da realidade da escola. Então, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, e no fundo é um desafio que a gente precisa aprender com vocês, com os professores, com gente que está realmente interessada em experimentar, em fazer teste, em mudar um pouco a forma que ensina hoje,
para tentar inserir essas tecnologias dentro do dia a dia do aluno, do dia a dia da escola e tudo mais. Tá bem, bom te ouvir, Eduardo. Trouxe só alguns quadros para iluminar a fala, mas antes de tudo agradecer estar aqui. Eu sou aluno do Bandeirantes, do França, então trabalhei aqui ainda, Eduardo, tinha cartão perfurado nas provas, né? A gente tinha que perfurar o cartão para entregar e vive esse universo de informática educacional, estão aqui amigas de longa data, gente que trabalhei junto, e é muito bom estar aqui. Primeiro, é muito bom estar aqui e estar falando um pouco sobre algoritmos. Eu gostaria de talvez abordar isso em dois aspectos. Né? Primeira coisa é entender que existem algoritmos que vêm justamente do universo digital, da vida virtual, que é esse sonho que a gente tem de aproveitar todo o aprendizado que esse ambiente virtual está trazendo para melhorar os nossos mecanismos de ensinar e aprender. Compreender um pouquinho isso e ser um pouquinho aquela mosquinha que vai olhar o que está acontecendo quando o aluno interage com uma prescrição didática que eu dei. Os professores que estão aqui vão entender isso. Eu estive conversando com alguns professores do 6º ano, e é interessante porque você entende quando o aluno aprende no mundo real de uma maneira muito simples, muito singela. Eu me lembro na 4ª série, eu sou hiperativo, tenho déficit de atenção, TDAH diagnosticado com 38 anos, sem tomar Ritalina hoje em dia. Mas eu já vi como é o mundo da Ritalina. Imaginem como eu transtornava a sala de aula quando eu era criança. E a professora, a dona Ibrantina, percebendo a realidade, não existia esse diagnóstico na época, ela me pedia, após cada atividade, percebendo que eu era agitado, ela falava assim: Álvaro, me desenha, por favor, o conceito que eu acabei de explicar. Essa atitude multimídia dela é a atitude que a gente tem, ou seja, ela percebeu uma necessidade diferente, uma forma diferente de aprender, e como ela reparou que eu era alguém muito gráfico, eu sou arquiteto de formação, bacharel em Direito, eu parava naquele momento que ia começar a conturbar a aula, e eu desenhava, fazia os esquemas, tanto que hoje em dia eu me comunico por PowerPoint. Então, quando eu preciso escrever, organizar meu pensamento, eu desço no PowerPoint. Isso que a gente quer fazer no mundo virtual, com as plataformas de personalização de aprendizagem, de ensino personalizado, de aprendizagem personalizada, que é o que o Que é Mágico faz hoje em dia, é entender um pouquinho como a gente pode estender esse olhar que a gente tem sobre a vida real do aluno para a vida virtual do aluno. É muito interessante, eu entrei na sala dos professores agora e estava a Luísa, né, Luísa? A Luísa, eu entrei e ela falou assim, #mudando. Achei irado, tá? Achei irado, porque eu estou trabalhando com a garotada hoje aqui, e a idade média lá no Que é Mágico é de 25 anos. Sou eu que puxo para cima, tá? São só engenheiros do ITA, educadores, mas toda uma moçada que usa mesmo esse linguajar, né? #mudando. E um dos pontos mais importantes quando a gente fala de aprendizagem personalizada é a gente se dar conta que se não houver vida virtual que eu possa medir, eu não consigo gerar algoritmos ou gerar entendimento sobre essa vida virtual que os alunos estão tendo. E não é uma vida virtual qualquer. Eu lembro na escola, 24 horas, que o maior problema é que você colocava todo o conteúdo para lá e os alunos não acessavam. Os focus grupos mostravam assim, o último lugar que o aluno quer voltar para começar a estudar é na própria escola. Ele sai da escola, ele vai pesquisar, ele vai para onde? Vai para o Google. Ele vai pesquisar na Wikipedia, ele vai querer entender da maneira que ele deseja, e normalmente essa maneira não está na escola. Um pouco pelo que a professora colocou há pouco, que é essa questão da gente viver uma era do conhecimento, mas a gente não vive uma economia do conhecimento, né? Davenport trouxe um estudo, nós vivemos na economia da atenção. O que tem valor hoje em dia não é o conteúdo nem o conhecimento, mas é a atenção. E nós, professores, estamos em sala de aula malucos
porque os nossos alunos estão fugindo a todo momento, indo para outro lugar. E um dos pontos principais em relação a isso é que este aluno só vai prestar atenção no que tiver significado para ele. Hoje em dia, então, nós trabalhamos com a ideia dessa plataforma de aprendizagem personalizada, basicamente com um ponto. Nós queremos garantir que o professor tenha um espaço na vida virtual do aluno, que ele possa ter as suas hipóteses pedagógicas. Opa, entrou aqui. E a partir daqui a gente entender um pouquinho como os algoritmos podem nos ajudar no nosso processo ensino-aprendizagem. Vou procurar ser rápido, vou deixar alguns vídeos a mais depois, porque pelo tempo, para respeitar o formato muito obrigado. Para cima ou para baixo ou toque? Ótimo. E eu começo, então, essa fala, ou vou tentar ilustrar essa fala com uma frase muito interessante que veio de um congresso agora que teve com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que foi agora começo do ano. E eles fizeram um teste muito interessante, né? Ou seja, pegaram os passarinhos que estavam aprendendo a piar, gravaram a mãe do passarinho ensinando a piar, pegaram um outro passarinho, olha que sacanagem, hein? Afastaram a mãe e tocaram o gravador. Deixaram ele ali, tocando para ver se o passarinho aprendia a piar. E o passarinho não aprende a piar. Primeira boa notícia do dia. Professores, alunos não vão aprender a piar sozinhos, tá? Eles precisam, porque o processo ensino-aprendizagem é um processo maior. É um processo de corpo, é um processo de interação e de olhar. E eu quero que guardem essa frase, talvez como pano de fundo na nossa interação, porque ela é o pano de fundo, talvez, para umas respostas que a gente tem que dar, que são a nossa motivação para continuarmos sendo professores num mundo de mudança, como falou o professor aqui agora. Estou trazendo porque, para nós, no Que Mágico, as pessoas vão ter que aprender cada vez mais do jeito delas, elas vão ter que aprender em qualquer lugar, vão aprender mais rápido e vão fazer com que outras pessoas aprendam. Esse é o nosso desafio. Nossa plataforma de aprendizagem personalizada busca isso. E ela busca dentro de um espectro que é o quê? Nós achamos que, mais do que olhar os testes, mais do que olhar o resultado que a gente tem, que faz parte, que é como a gente faz no mundo real da escola, então os testes estão aqui dentro, nós temos um processo em que a gente pode prescrever atividades para os alunos no mundo virtual e nós conseguirmos o engajamento desse aluno nessas atividades e a partir daí eu medir a vida virtual que eu gerei. A vida virtual é interessante, esse slide eu gosto muito porque ela não é uma cópia da vida presencial, ela não é uma outra vida, mas ela é a extensão da vida real que a gente tem. Quer ver só quem já esqueceu o celular em casa? Falta um pedaço do braço, não é? A gente sai, parece que, nossa, a gente esquecer a carteira, tudo bem, alguém empresta o dinheiro, mas o celular é algo aterrorizador, porque esta vida virtual que no nosso dia já nos acompanha, para o aluno também existe e ela já é acompanhada. A única coisa que não existe é nós não temos como medir, como acompanhar, ou como usar essa vida virtual do aluno para melhorar o processo de ensino-aprendizagem dele. Na hora que eu deposito ou que eu recomendo alguma coisa para acontecer na vida virtual do aluno, o resultado disso é interessante. A minha hipótese pedagógica é testada. Então eu tenho um modelo em que eu testo hipóteses no mundo real, que voltam no mundo virtual, que voltam para o mundo real e modificam a minha prática de ensino-aprendizagem. Este é o primeiro estágio que a gente tem que passar, porque nós estamos agora fazendo o parto para a vida digital do professor. E é parto mesmo, tá? Por um lado tem essa espera, né? Está todo mundo aqui ansioso em relação à vida digital que está chegando, porque a gente vê que a vida digital está aí. Por outro lado, o que a gente tem são as dores desse parto acontecendo, porque eu não sei o que eu vou fazer, sei que vai dar trabalho, como num trabalho de parto, mas se a gente nascer como professores para essa época digital, nós vamos resolver
o problema central da nossa era, que é a economia da atenção. Os alunos não entram nos sites das editoras para usar os seus elementos digitais, ou não usam o livro em si, porque isso, no meio de tanta informação que ele tem, é só mais uma informação. Mas na hora que um professor monta um acordo pedagógico que diz, vou postar uma lista de exercícios, porque vamos ter uma prova daqui a 1 semana, 2 semanas, façam a lista porque ela vai ter uma correção. O aluno vai fazer essa lista querendo errar. Ele não vai fazer essa lista querendo acertar, porque não vale nota, mas ele entra, executa a atividade, e nessa hora ele recebe um feedback imediato do que ele precisa estudar mais. E o professor também recebe um feedback, o que ele precisa ensinar melhor. Então, nessa hora, ele pode olhar a turma por vieses diferentes. Hoje em dia, os algoritmos que ajudam a fazer essa análise, no nosso caso, incluem até MBTI, que são algoritmos de personalidade, preferências pessoais, mas isso só vai acontecer se a gente estiver gerando vida virtual. E hoje em dia a gente tem feito isso, nós estamos hoje com perto de 800 escolas no país inteiro, participando de um relatório chamado Relatório de Tendências da Vida Virtual na Educação, que não é só saber o que tem disponível e o que o aluno usa, mas é saber o que o professor recomenda e o que o aluno usa. E a partir daí a gente tem um ciclo fechado de vida virtual. Porque existem 2 linhas que a gente vê no mundo para o ensino adaptativo. Isso é muito importante. Uma anglo-saxã, que é a que a gente usa nos Estados Unidos, e que todos, de alguma maneira, têm uma parte disso nas suas plataformas. Isso existe. Que é o quê? Se eu fortalecer mais, a figura de linguagem é de esteroide, né? Ou seja, se eu der uma bombada nesse aluno, ele vai ficar melhor. E aí eu estou buscando o santo graal. O que eu posso fazer para indicar, bypassando, ou para indicar para esse aluno o que ele deve usar para aprender, e eu estou buscando o santo graal da aprendizagem desse aluno, estou buscando os melhores exercícios como numa academia. Isso é um lado, tem algum efeito. O outro é o que a gente tem dos germes na Finlândia, que procura, então, fazer com que o professor esteja no centro disso e essas informações mudem a prática do professor. Como uma equipe médica que olha seus alunos e aí, diante de um aluno com problema, se dedica para descobrir um pouquinho melhor como isso está sendo feito, as plataformas de ensino personalizado podem ajudar a gente justamente nisso. E a gente, se eu só estava assustado com a quantidade de coisas que está vindo, essa daqui é um estudo de Forrester que mostra qual é o ciclo de adoção de novas tecnologias para a educação. O que vai estar up, o que vai estar down, não vou nem entrar no detalhe de cada uma delas, mas diz que Adaptive Learning daqui a 3 anos vai estar no pico, vai estar na moda. Diz que a gente tem o Big Data, está aqui subindo e a gente deve ter de 5 a 10 anos uma onda de Big Data. Mas, no fundo, nós estamos preocupados em relação a esse ciclo de adoção de tecnologia com uma coisa que não mudou, que é a relação professor-aluno. Então, ao ouvi-lo falar, eu acho que o senhor foi auxiliar do França, né? Não foi? Ah. Então, mas eu tive a sensação, essa relação professor e aluno é uma relação que pode se estender para a vida virtual. Aí não importa a tecnologia que vai vir. Então, Solange, que está aqui você está no Dante, né, Solange? Solange do Dante, ela pode contar, essa conversa que a gente está tendo aqui, nós já tivemos há 18 anos atrás. Eu tinha essa conversa na Lego. Não, ela era pequenininha, gente, eu lembro. A aluna. Meu Deus do céu, agora me pegou. Meu Deus, fui aluno do Álvaro aqui de matemática. Arnaldo Fazoli. Meu Deus do céu. De qualquer jeito, essa relação é a relação que não muda. E a gente vai adotar a tecnologia sempre quando ela fizer sentido. Um bom professor de qualquer matéria que usa e consegue a atenção dos seus alunos no quadro negro, ele vê pouca motivação para mudar. Mas ele muda. E isso responderam para mim no Que é Mágico. Eu falava assim, professor, tem resistência para adotar tecnologia, né? Uma professora de 30 anos virou para mim, dedinho na minha cara, falou assim, você está errado.
O professor adota. A gente não usava 15 anos atrás máquina de escrever e mimeógrafo a álcool? Agora a gente usa o Word e jato de tinta. Isso não é adoção de tecnologia? Quando faz sentido, a gente adota. Isso é verdade. Segundo, professor não gosta de bola de árvore de Natal. Não venha inventando fireworks, pendurar coisas na minha aula que me atrapalhem. Eu quero coisas que façam sentido. Portanto, quem escolhe a bola que vai ser pendurada na árvore de Natal do professor é ele. E o terceiro ponto que ela me disse, e aí, senhor editores, e aí vem a resposta em relação ao conteúdo. Professor não gosta de prato feito. Professor gosta de se servir como no buffet. Hoje, para esses alunos, eu estou a fim de puxar para o meu prato isso, e a minha hipótese pedagógica cresce com isso. Então, nesta hora, quando o professor organiza os conteúdos que ele quer interagir com os alunos na vida virtual, ele passa a ser o conselheiro, o tutor, chegamos lá, e ele passa a ser quem controla o conteúdo específico para a aprendizagem, porque a gente não quer controlar a vida de aprendizagem do aluno, eles vão aprender muito sem a gente, vão nos ensinar, mas controlar a nossa hipótese pedagógica é tudo que a gente quer, não é? A gente ensina algo, ou manda ele ver um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, sala de aula invertida, né? Eles assistiram só 2. Chego na sala de aula, qual é a minha hipótese pedagógica diante disso que eu vi? Porque antes eu mandava ler o livro antes da aula, não sabia se ler ou não. Hoje as plataformas permitem que a gente saiba disso, né? Eu uso vídeo diferente, daí eu peço para ver o outro vídeo, separo a turma, peço para quem gostou. Mas a minha hipótese pedagógica está no centro. E para nós, professores, isso é muito importante. Porque aqui... These young people are studying in a new way. Class in spelling. Eu não vi might isso, as tá? well be arithmetic or algebra or grammar or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine, a device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. Nós estamos sem tempo, dá tempo de ver, tem mais 1 minutinho. Pode ser? Ok. Eu vou parar aqui. Essa é a máquina de ensinar do Skinner. Máquina de ensinar do Skinner. Você propunha testes, você girava um negócio ali do lado, você punha a resposta no outro lado e ele te dava o feedback imediato. Quem fazia o conteúdo? Olha a pergunta que a gente fez. Qual era a intenção pedagógica? Os alunos aprendem mais, aprendem menos? Então essas perguntas são perguntas antigas, que estão presentes para a gente e que podem ser respondidas de maneiras diferentes. Nossa crença em relação a isso, eu trago para a gente abrir o debate, primeiro, o aprendizado adaptativo só vai acontecer se eu tiver vida virtual. E existem 2 algoritmos importantes. Do lado de cá, no aprendizado adaptativo, eu tenho os algoritmos de testes, tenho os algoritmos de verificar como ele está navegando, se ele passou o mouse mais em cima do vídeo ou não, e aí é bom que tenha expert para fazer isso. Aquela garotada do ITA é irada, eles são malucos, apaixonados por educação, eles reacenderam um fogo de muito tempo, porque a gente vai ficando cansado dessas mudanças, né? Fala assim, isso daqui não vou mudar nunca, né? Mas o aprendizado adaptativo tem algoritmos aqui. O aprendizado híbrido também tem algoritmos, que são algoritmos pedagógicos. Portanto, esta mudança do algoritmo pedagógico que a gente aplica com o aluno é que está no centro disso. Estamos realizando, então, agora nesse 2º semestre, vários laboratórios de experimentação virtual. O que a gente pega? Durante 4 encontros, de agosto a dezembro, você tem um encontro, propõe uma prática pedagógica, sala de aula invertida, e aí você propõe na plataforma a aplicação digital, a aplicação virtual com seus alunos. Ao fazer isso, você lê, junto com outros professores, o efeito da sua prescrição. Aí faz sentido a gente trabalhar diferente, né?
Aí faz sentido a gente depositar alguma coisa. Sem querer, depois de 6 meses, o nosso conteúdo já está lá. Mas aí com os laboratórios de experimentação virtual, o que a gente tem? Uma experiência do algoritmo didático que a gente tem. E ver se ele está funcionando ou não. Fecha a fala então com isso, né? Passarinhos não aprendem a piar com gravador. Eles aprendem a piar com a gente. Então, como falam no Sul, né, piazinho, adoro os piazinhos, adoro quando vejo criança, naquele momento que ela aprende a ler, adoro quando vejo um aluno aprendendo no ensino médio, e dá para fazer isso virtual também. Então fica um convite para esse debate, para a gente conversar sobre os 2 algoritmos. O tema da palestra era esse, e eu queria trazer segundo algoritmo para a gente conversar. É isso aí, perguntas abertas. Eu acho muito importante essa questão dos algoritmos. Acho que, assim, eu recomendo até... o Pierre Levy estudou isso agora há 10 anos, está estudando essa questão de como o algoritmo dá visibilidade para os processos. E eu acho que é a questão da gente pensar na abstração das coisas e entender as lógicas que estão por trás das coisas. Então, acho que isso é fundamental. A minha preocupação, e é uma preocupação muito grande, acho que, e até quero ouvir do Álvaro um pouco da questão do uso do MBTI, me interessa muito porque eu trabalho com MBTI. A questão é, eu entendo também a ideia de colocar o professor no centro e da estratégia pedagógica dele ter mais visibilidade do quanto ela está sendo efetiva ou não. Então, essa questão dos dados, tanto dos metadados dos materiais, para os materiais serem compartilhados, como dos dados produzidos pela interação dos alunos, isso pode nos dar informações para melhorar os processos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A minha preocupação é do aluno tomar consciência do seu próprio processo de aprendizagem. Eu acho legal o professor ter consciência do processo pedagógico dele fazer prescrições, né? Mas eu acho que um ganho que a gente pode ter com tudo isso é porque todos nós aprendemos de formas diferentes. E o problema, normalmente, do professor é que o professor ensinava da forma que ele aprende, nem sempre ele atendia os alunos, né? Então, normalmente, era esse o problema. Então, eu acho que tem um ganho nessas plataformas, mas a minha preocupação é de quem recomenda. Porque eu vejo situações, eu acho legal o professor recomendar, isso dá visibilidade do processo, mas o aluno também deveria ter, né, ele deveria ter mais oportunidade de ter mais clareza de como ele aprende, de como ele pode, não para ele se adequar, mas para ele aprender melhor, para ele abrir mais a cabeça dele para outras formas de aprender. Então, essa é uma questão que eu tenho. E eu quero saber um pouquinho do MBTI, por quê? E é uma preocupação que eu tenho, porque eu trabalho com games, a minha área é os games, e eu acho que tem um lado das aprendizagens que o MBTI traz, das tipologias psicológicas, que é o aprender a trabalhar com a intuição. E aí, para trabalhar com a intuição, é outra natureza de conhecimento, é pensar com narrativas, com histórias, com transmídia, que é mais do que fazer exercício. Então, isso é uma questão que eu tenho. Tá? Bom, acho que eu deixo o MBTI para o Álvaro, mas acho que comentando um pouco sobre essa questão de liberdade de escolha, de recomendação, quem que recomenda, né? Então, acho que, pelo menos lá na Geek, tudo que a gente desenvolve, acho que a gente trabalha em 3 diferentes níveis de recomendação. Tá? Existe a recomendação baseada em dados, né? E daí, enfim, a gente está falando de algoritmos realmente de avaliação, então a famosa teoria de resposta ao item, a gente está falando de modelos estatísticos, a gente está falando de inúmeros modelos, né, que buscam entender qual que é a recomendação mais precisa para aquele aluno naquele momento. Né? Então, baseado em dados. Né? Então, um tipo de recomendação, sim. Então, por isso que eu estou comentando que são três tipos. Existe a primeira recomendação, que é a recomendação baseada em dados. Né? Mas existe um segundo caminho. A plataforma ela não vai trabalhar somente com as recomendações baseadas em estatística, mas ela pode trabalhar também com as recomendações do professor. Né? Então, o professor que está trabalhando
na sala de aula, que está fazendo acompanhamento dos dados, que consegue entender um pouco melhor daquele aluno, ele também vai ter a liberdade de gerar recomendações, né, para o aluno, sejam elas pautadas na análise de dados que ele tem na plataforma, ou pautadas na própria experiência que ele está tendo dentro da sala de aula, né, o que ele está vendo daquele aluno, e, enfim, algo que ele pode gerar uma intervenção por conta própria. E existe um terceiro caminho, que é o caminho do aluno escolher aquilo que ele quer aprender naquele momento, né? E a forma que você coloca isso, por exemplo, dentro do nosso produto, o aluno do ensino médio ou do fundamental, primeiro que ele tem que ter uma visibilidade muito clara do qual que é o que a gente chama de grafo de conteúdo, né? O que ele vai aprender dentro daquela série, né? Que é o que, enfim, a gente tem lá o livro didático e um questionamento que a gente tinha muito no começo, né? Que o professor falava, poxa, mas eu não quero que o aluno vá estudar uma matéria que eu só vou dar no 4º bimestre, né? Eu quero que ele siga a minha sequência, mas, na verdade, com o livro didático, o aluno ele pode ir lá no último capítulo do livro e já estudar a matéria que vai ser dada lá na frente, né? Então, o que a gente tenta fazer dentro da plataforma, primeiro é deixar claro qual que é o caminho que o aluno vai percorrer, né? Então ele tem aquele grafo, ele sabe o que ele vai passar, né? Se ele quiser experimentar alguma coisa lá na frente, ele tem total liberdade de experimentar da forma que ele achar que é mais apropriada para ele, né? Se ele quer ver aquela aula através de uma mídia de vídeo ou aquela aula através de uma mídia diferente, ele tem essa oportunidade de fazer, né? O que a gente faz e o que a gente acredita é que deixar o aluno 100% no escuro, escolhendo aquilo que ele quer, não é um caminho, né? Até por isso que a gente tem esses 2 outros níveis de recomendação, né? Mas dar liberdade para o aluno seguir o caminho que ele acha que ele tem que seguir, e eu acho que a obrigação que a gente tem também é, se existe algum desvio muito grande, tentar corrigir isso e trazer ele para uma realidade mais próxima a ele, porque não adianta o aluno tá lá batendo cabeça querendo estudar, enfim, equações do 2º grau, se ele, enfim, ainda tem uma dificuldade muito grande, e a gente identifica isso através de dados em equações do 1º grau. Enfim, não adianta querer, ele vai ficar sempre batendo a cabeça ali e não vai conseguir seguir. Então, acho que a plataforma ela tem a obrigação de tentar corrigir esse caminho, mas a liberdade de escolha vai ser sempre dada para o aluno. Vou te dar uma chance, vou te chamar de Paulinha, posso? Então pronto, eu me coloquei na minha idade, daí deixei você na sua, tá? Mas Paula, o Eduardo traz um ponto que é bem importante, né? Quando a gente está falando de aprendizagem personalizada em escola, a gente tem uma intenção. A maior intenção é a autonomia desse aluno. Ele não vai aprender o tempo inteiro só nas nossas plataformas. Ele tem que gerar uma autonomia para a vida. Ele tem que aprender quando ele estiver no Google a aprender. E não é uma questão de conteúdo só, mas é uma questão do conteúdo como objeto de estudo desse aluno, como troca. E olhar essa troca diante da minha hipótese, do que eu prescrevi para o aluno, isso é papel do professor na escola. É papel do professor na escola, às vezes, indicar aos poucos a matéria. É a hipótese que ele tem, que ele está trabalhando hoje. Qual é o próximo passo que eu posso dar como professor? É esse? Começa assim. É o próximo adjacente do Where the Good Ideas Come From, um livro. Isso, Steve Johnson, isso. Que traz isso. A gente não consegue mudar de uma... Hashtag mudança de novo. A gente não consegue mudar de uma vez. A gente tem que pegar a nossa prática da vida real, levar um pouquinho para a virtual e olhar com a mesma curiosidade de criança. E aí, então, essas hipóteses de autonomia vêm para a minha hipótese de ensinar. Então, em algum momento, eu peço que vejam um vídeo e que façam um trabalho. E que abordem na vida virtual ou no mundo real de maneira diferente. Mas o que as plataformas trazem para a gente são alguns indicadores a mais. Eu costumo dizer, prova é igual ao exame de sangue. Você faz a cada mês, a cada 2 meses, você tira um exame de sangue. Pô, tem um indicador importante ali, né? Então, médico que não pede exame de sangue, a gente acha até que não é bom médico, né? Mas em algum momento, o que a gente tem? Nós estamos tirando temperatura a quente.
Estamos tirando andando com o termômetro agora. Mas é muito dado. É muita coisa. Gente, vocês não imaginam o que a gente coleta de dado. É estonteante. Portanto, eu prefiro devolver ao professor os dados relativos à hipótese que ele fez. Faz sentido? A gente não fala que tem que ter significado? Tem que ter significado. Só assim é que a gente consegue. Em relação ao MBTI, tem os malucos que estão aplicando o MBTI. Eu sou ENTP. Eu falo para pensar, sou intuitivo, decisão técnica, minha resposta para o mundo é um Lego. Por isso que eu trabalho na Lego, viu? FP, ai que inveja do teu F que eu tenho. Essa é uma teoria de psicologia do Jung. Então ele traz para a gente, tem gente que trabalha melhor falando com o outro para entender o objeto. O outro trabalha melhor pensando antes de falar. Eu costumo dizer, tem gente que pensa para falar, eu falo para pensar. E isso, as plataformas agora vão aprendendo e você vai poder trazer, como o Vasco Moreto estava propondo, ele não publicou esse livro, que você tenha grupos em sala de aula, percebendo, olha, esses aqui aprendem melhor falando, vamos deixar fazer um trabalho em grupo? E ele te ajuda na organização da sala de aula. Mas isso a gente só vai conseguir se a gente, durante um tempo, estiver aplicando. Então, esses laboratórios servem para a gente testar, não um aluno, mas testar a nossa vida virtual, como é que a gente consegue se encantar com esse aprendizado que acontece quando a gente não está presente. Porque é isso que a gente está fazendo, estendendo os nossos braços virtuais de professor para essa vida do aluno. E o MBTI vai entrar por aí, tem muita coisa gerando. Essas escolas estão no relatório de tendência de vida virtual e educação, estão em 17 estados já fazendo. Vai ser muito legal, são 200 privadas, algumas das escolas que estão aqui estão colaborando com isso. É um prazer e fica o meu agradecimento. Mas nós estamos tateando ainda, vocês têm que ajudar, porque é hipótese, né? É hipótese. No Instituto? Falamos. Bom dia, eu sou professora de língua portuguesa e eu tenho me inteirado bastante especialmente das plataformas adaptativas, o que é mágico, que a gente já tem usado aqui na escola. E uma preocupação que eu tenho, e quero até saber se eu estou pensando adequadamente. O que eu percebo muito é que essa coleta de dados, que é eficiente, eu acho, para realmente nos ajudar, nos orientar em como orientar melhor o aluno, mas elas me parecem que elas focam a questão dos conteúdos. E, especialmente acho que para todas as áreas, mas na minha especialmente, a nossa preocupação não é tanto com o conteúdo, mas é com a questão das competências e habilidades. Então, por exemplo, uma habilidade específica e importantíssima da minha área é a competência escritora. E eu não consigo ver na plataforma adaptativa uma forma de coleta de dados ou prescrições para o desenvolvimento dessa habilidade, dessa competência. Essa é a minha questão no momento. Porque eu posso lá, subo a lista de exercícios. Que exercícios são? São testes. Então, o teste ele avalia até X ponto do desenvolvimento de competência que eu preciso do meu aluno. O meu ponto é esse. Como que... Não sei se é possível, e eu entendo um pouco da sua fala que, claro, a plataforma ela não é o meu único meio, e é isso que eu acredito mesmo, acho que é o múltiplo, mas como que ela pode me ajudar nisso? Ou como que a gente pode junto chegar a alguma... É possível? Porque eu não vejo, eu não entendo nada de matemática, então eu não vejo como os algoritmos vão fazer essa detecção. Seu nome, professora? Kátia. Kátia, olha, é lindo, né? Nós estamos num mundo em mudança, né? Daqui a 6 meses eu vou voltar aqui. Você vai falar, nossa, mas você está falando mais isso? Sim, verdade. Então, questões dissertativas, então, para texto, estão entrando agora, e estão disponíveis agora já, porque agora nós estamos indo para o mundo da inteligência das linguagens naturais. A interpretação de linguagem sendo feita dentro da plataforma, que vai nos ajudar a fazer estratégias de correção compartilhada, porque não sei se as suas hipóteses na área de português estão ligadas a isso, mas às vezes a gente quer entender como um aluno corrigindo o texto do outro, o que ele pensou quando ele corrigiu. Porque a gente é curioso, né? Já vi que
Você é do time, né? E as plataformas de ensino, de aprendizagem adaptativa ou de ensino personalizado estão buscando descobrir quais os dados que fazem sentido, em especial agora para a área de humanas, que são inteligência a partir da linguagem que foi dita, situações que a gente está envolvido, por exemplo, com o SEDAC. Nós temos no interior do Brasil, a tradição oral ainda é muito mais forte do que a escrita. Então as respostas escritas daí já estão no segundo estágio. Não, eu quero respostas em vídeo, como é que eu analiso as respostas em vídeo? Deve começar com coisas simples, duração do vídeo que ele fez, aderência dos outros alunos, texto criticado por outros alunos, like, não like. Mas a gente não pode deixar que tudo isso fique na mão de engenheiro, tá? Não pode ficar na mão de engenheiro. Então, nosso time de educação, mesmo os engenheiros apaixonados por educação, vão trazer dados. O que a gente tem é uma paixão pelo ofício de ensinar e pela capacidade de aprender. Então, nós estamos, nesse momento, calibrando as plataformas, porque entram em fases, níveis diferentes de texto. Então, agora em agosto, no nosso caso, nós temos aí um avanço importante em relação a questões dissertativas, mas a linguagem natural vem para aí, e aí vem muito do MBTI, porque a análise das palavras que o aluno responde e escreve dizem respeito a uma prescrição diferente. Então, o aluno que escreve que eu sinto que... ele é um tipo de aluno que pode se encantar por um texto e não por outro, e eu não sei qual vai ser a sua prescrição a partir dessa descoberta. Mas nós vamos trazer dados diferentes, mas só dados ligados ao que você estiver prescrevendo nessa fase agora, nesse semestre, na plataforma, nessa área. Vai evoluir. E a gente acha que não tem sentido ele não ter... não vai resolver tudo, mas vai trazer mais algum dado para você. Edu, quer falar? Acho que só complementar, a gente está, enfim, seguindo por um caminho, acho que complementar, mas um pouco diferente, né? Lá na GEEK a gente tem uma relação relativamente próxima com o Ministério, né, de Educação. Então, enfim, nossa plataforma de preparação para o Enem, ela é certificada pelo Ministério da Educação, e a gente sabe que uma das grandes dores que o Ministério da Educação tem hoje é com relação à correção de redação, né? E toda vez que a gente conversa com o ministro ou com o time técnico, tem quase eles quase imploram para que a gente gaste tempo e, enfim, ache uma forma de conseguir corrigir redação com base em, enfim, algoritmos, e existe muita pesquisa em como corrigir redação através da própria teoria de resposta ao item, tá? Então já existem aí protótipos e modelos que estão começando a gerar resultados, mas, de certa forma, essa correção não vai eliminar o trabalho crítico de um professor depois em cima da redação que foi escrita, né? Então, lá na GEEK, o que a gente tem gastado tempo em termos de pesquisa é realmente essa parte de como é que a gente consegue corrigir, né, o trabalho de redação, né, de forma a facilitar o trabalho que o professor tenha que fazer, né, dentro daquele, enfim, do universo que o aluno está tentando propor dentro daquela redação. Então, a gente vai, através dos algoritmos, chegar até, enfim, 60%, 70% do trabalho, né, mas vai sempre precisar de uma intervenção do professor para conseguir fazer uma análise crítica em cima daquilo. Eu acho fantástico, assim, novamente, é a questão do professor, né? O ser humano vai continuar existindo, porque senão também dá um medo danado, né? Mas, assim, e o Emerson me corrigiu muito bem quando eu fiz essa observação para ele, quer dizer, o centro ainda é o professor como tutor, no meu caso, eu acho que é isso. Ele me corrigiu melhor ainda, né? Ele falou, não, o centro são dois, na verdade, são dois centros, o aluno e o professor. Então, de fato, é isso, é exatamente isso. Deus me livre, já pensou um dia que uma redação... Como editora, de novo, me chega um texto e vai ser uma máquina que vai analisar o que, né? É impossível. Não, é só para complementar. O ser humano... Acho que tinha uma pergunta ali atrás. Já, primeiro aqui. Tá na hora. Não, quero levantar aqui uma questão social, saber a opinião de vocês dois. Ao mesmo tempo que essa personalização da educação e
nós todos vamos estimulando que cada um aprenda no seu tempo. Eu sinto hoje na sociedade um individualismo muito grande, crescente, um egoísmo crescente, se isso não está diretamente ligado a esse fato de cada um achar que tem o direito de aprender no seu tempo e fazer as coisas como ele acha que é melhor para ele naquele momento. Para mim, isso é uma relação direta daquilo que está acontecendo, na sua opinião de vocês. E como a Suzana falou, viver é fácil, né? Conviver que é difícil. Então, como é que vocês veem essa situação aí que nós estamos, na minha opinião, estimulando? Nossa, essa pergunta... acho que, de certa forma, a gente vive até um pouco isso no nosso próprio ambiente de trabalho lá na Geek, né? Então, a gente também trabalha com muita gente jovem, a gente divide os garotos do ITA, os engenheiros que saem de lá, né? E a gente sente que hoje existe uma exigência quase que incontrolável de fazer parte de tudo, eu quero ter minha opinião em tudo, eu quero que minha opinião seja levada em conta. Então, dá um exemplo, né? A gente, enfim, tem lá nossos meninos, a gente toma decisões estratégicas, a gente tem conselho, a gente tem investidores, e muitas vezes esses meninos se sentem desprestigiados porque eles não tomaram a decisão final, se a gente, enfim, vai seguir por aqui, por ali, e no fundo essa é uma decisão que nossos investidores, um dos investidores que a gente tem é o Jorge Paulo Lemann, né? Então, o menino, ele se sente tão, ele quer se sentir tão prestigiado quanto o Jorge Paulo Lemann no momento de tomar uma decisão para que caminho a gente vai seguir em termos de estratégia na empresa, né? E eu acho que isso é uma realidade que a gente está percebendo e está se agravando a cada momento. Então, quanto mais jovem, mais se sente no direito, né, mais quer participar e mais quer ser ouvido, né, porque não é só dar opinião. Se a opinião não é levada em conta e o resultado vai contra com aquilo que ele acredita, ele começa a questionar, mas não existe democratização, não existe diálogo, não existe... Enfim, eu acho que essa questão de personalização, ela pode estar contribuindo, né, para essa questão do individualismo, mas eu não vejo como o principal fator para isso estar acontecendo. Tá? Eu acho que é muito mais uma questão de a gente se questionar se a gente está realmente ensinando só matemática ou a gente está ensinando também valores, a gente está ensinando questões de sociedade, cidadania. Por mais que o cara aprenda no ritmo dele e ele aprenda com o vídeo que faz mais sentido para ele, isso não implica que isso esteja inserido num contexto muito maior. Né? Então, eu vejo, da minha época, eu sou mais jovem, eu tenho 30 anos, mas da minha época, eu estudei em colégio católico, por mais que a religião fosse outra coisa, mas eu via muito mais questões de sociedade mesmo, cidadania e valores, e não só em tentar tirar a melhor nota do Enem, e não só subir no ranking do Enem, e eu acho que isso é um questionamento que a gente tem que se fazer, porque o lado do resultado vai ter que acontecer. Né? A sociedade hoje pressiona para que a gente melhore no ranking do Enem. Né? Mas será que a gente não está deixando outras coisas de lado que a tecnologia pode contribuir também? Né? Não ser um vilão que faz com que as pessoas sejam egoístas e não tenham esses valores. Simone, De Simone. Pô, boa pergunta, viu, De Simone? Na verdade, a gente volta à essência da escola. A gente está preparando só para o Enem, ou coisa assim, então, vale o esteroide. Vamos lá, treinar melhor, e se eu deixar isso acontecer, sem tomar conta da vida virtual do aluno, se o professor deixar isso acontecer, o que acontece? Vai agravar o individualismo. E a gente vê isso, eu vejo com minhas filhas, vejo com os amigos das minhas filhas, esse individualismo vem. Quando a gente toma consciência disso na escola, a gente pode usar essas ferramentas de outro jeito. Então é o que eu estava falando com Kátia, uma correção colaborativa de um texto é algo interessante. O uso do Facebook para isso também, ou seja, se eu sinto que isso é uma demanda da escola, da sociedade e o nosso dever, a minha prescrição pedagógica para a vida virtual também vai nesse sentido.
Vai em produzir coisas em conjunto, vai em produzir coisas que sejam acompanhadas por mais de uma pessoa, vai em responder questões que iluminem esse tipo, ou que tragam esse tipo de dúvida. Porque o que a gente pode fazer no parto desses alunos para a vida digital deles, para a vida real, porque vai passar o Enem, eles vão viver uma vida. Vão viver uma vida e vão lembrar dos professores, como eu falei da Embrantina agora, da minha 4ª série. Esse compromisso que a gente tem que fazer tem que mudar a nossa prática virtual. Temos que dominar isso, porque senão alguém vai estar pensando isso pela gente. E o maior risco que a gente tem com a tecnologia é que pensem isso pela gente. Então eu defendo sempre que em cada escola, em cada ambiente, a gente vai ter uma noção que atividades eu vou levar para o mundo virtual, que informações eu quero tirar disso e como isso vai me mudar como professor e como com isso eu vou colaborar para ter um aluno melhor. Mais cidadão, mais pleno, capaz de compartilhar, né, de conviver e não somente de viver para si mesmo, né? Ou seja, eu posso estimular isso ou diminuir o ritmo e aumentar a colaboração, mas está na nossa mão, não na ferramenta, né? Não é o revólver que mata, é o cara que aperta o gatilho, né? O revólver está aí, né? Vamos pegar uma última questão, gente, que a gente está com... Fazendo últimas questões. Eu queria voltar ao tema da integração da plataforma ao currículo, uma verdadeira integração, que é mais do que associar conteúdos factuais e conceituais, é uma questão de integração, porque esses dados que vêm da plataforma, nem sempre a escola tem a agilidade e velocidade necessária para fazer uma intervenção nesse processo, no ritmo que esse processo demanda, né? Então, se vocês têm uma experiência de algum caso exitoso com relação a uma integração verdadeira ao currículo. Bom, eu acho que do mesmo jeito que o Álvaro está comentando que eles estão experimentando, a gente também está experimentando isso, né? Então, acho que o primeiro... Existe um desafio tecnológico, tá? Que eu não vou nem entrar no mérito, que é você ter diferentes currículos, diferentes conteúdos, né? Conversando entre si, né? Porque à medida que você começa a desenvolver essa inteligência, essa geração de dados, no fundo... o cuidado que você precisa ter é que todos os usuários, tudo que... Oi, gente. Oi, desculpa. Eu vou vir mais para frente aqui. Então, estava comentando que o desafio que a gente tem que ter é que, no fundo, toda essa geração de dados, ela tem que conversar entre si. Né? Então, eu não posso aprender, eu não posso ter uma plataforma no Colégio Bandeirantes, né? E o aprendizado de máquina, né, a inteligência que eu estou desenvolvendo, ser limitada só aos alunos, às informações que eu gero aqui dentro do Bandeirantes. E para você fazer com que esses diferentes currículos, de diferentes matérias, de diferentes séries escolares conversem, é um desafio tecnológico gigantesco. Tá? Então, o que a gente hoje está fazendo? Né? A gente... trabalha com algumas escolas que são mais abertas a realmente experimentar, né? E não só no nível do ensino básico, mas a gente também já está trabalhando no nível do ensino superior, e realmente criar esses grafos, essas matrizes, né? Começar a trabalhar isso dentro da realidade da sala de aula, então o aluno usando a plataforma dentro do currículo, e o currículo ir se adaptando e se moldando à medida que o ano escolar vai seguindo. Então, acho que tem também aí um desafio de o professor se sentir confortável em mudar a sequência que ele está acostumado, ou que ele planejou no começo, porque os dados mostram que faz mais sentido mudar essa sequência. Né? É uma coisa muito nova que a gente está fazendo experimentação em pequena escala, então a gente nem vai conseguir, ao final desses projetos, gerar dados comprovando que isso funciona, tá? Mas isso acho que parte de um esforço tanto da escola e de alguns professores de tentar realmente testar essa nova realidade, né? Mas tem um desafio porque a gente pode chegar no final do ano e não necessariamente a sequência que a gente seguiu é a melhor sequência do ponto de vista pedagógico, né? Então acho que isso
um problema, uma equação que a gente ainda precisa resolver, e isso passa por experimentar e trabalhar muito próximo de escolas. Sônia, primeiro, acho muito legal. Aqui no Bandeirantes a gente tem uma experiência acontecendo com a Silvia, que esteve aqui na mesa conduzindo, que é de mudar uma pequena rotina da escola, colocando para o virtual. Então, uma rotina que está dentro do conteúdo da própria escola, da sequência didática original dela, e levando depois, ou seja, ao final desse ano, você vai ter dados para refletir sobre como o currículo foi feito. Eu costumo dizer, em Minas, eu aprendi uma frase que diz: vamos devagar que nós temos pressa. Vamos devagar que nós temos pressa. Então, o que é isso? Aqui nós estamos com uma atividade semanal sendo colocada, cada professor está fazendo, isso está trazendo dados sobre aquele currículo que está sendo prescrito da maneira tradicional. Só que antes esse currículo ficava na gaveta. Quando eu tenho dados para o virtual, o que vai acontecer no final do ano? Na hora de rever o currículo, você pega esses dados e o professor começa a trabalhar com a reflexão ainda anualmente. A tendência é que venha junto uma prescrição, uma sequência, uma ordem, uma recomendação em relação a isso. Se eu tiver essa vida virtual acontecendo. Porque não adianta imaginar coletar o dado só a cada 2 meses, no momento em que ele faz um exame. Outras escolas estão usando 2 outras estratégias muito exitosas, e eu queria só, com isso, dar ideias aqui. Semear ideias, porque nós estamos apaixonados porque a gente está vendo. Eu vejo escolas que tinham 300 acessos pedagógicos passarem para 3.200 em 2 meses, né? Substituindo uma atividade do mundo presencial por uma do mundo real. Por exemplo, núcleo de apoio educacional, núcleo de apoio pedagógico. Tem escolas muito exitosas que, ao invés de entrar diretamente no currículo, estão trabalhando no núcleo de apoio. De acordo com as dúvidas que o aluno traz depois, você leva essas informações para o professor de sala de aula do que aconteceu no núcleo de apoio. Não é nada diferente do que a gente faz no mundo real, né? É a mesma coisa, só que agora eu não tenho que ficar lá contando o que acertou, o que errou, porque o software faz isso. E o terceiro ponto, o segundo exemplo, que para mim é muito claro, sala de aula invertida. A gente fala tanto disso, né? Coisa mais velha é a sala de aula invertida. Esse negócio que o pessoal inventou, ficou uma flipped classroom, agora tem flipped classroom, que é sala de aula invertida, iniciada com o interesse do aluno. Coisa nova isso, hein? A gente já faz isso aqui, o aluno está lá em volta de alguma coisa, a gente vai, pega aquele assunto e muda o currículo. A gente para o currículo. Quando a gente consegue a atenção dos alunos, isso tem tanto valor que a gente muda o currículo. A grande diferença é que isso vai ficar registrado. Então, na hora que eu mudei o currículo, e ele fez aquela aula antes do que era depois, no final do ano eu pude rever, e aí eu me sinto mais confortável. Uma questão filosófica por trás é quem manda em quem. São os dados que dizem o que o médico deve prescrever, ou é o médico que prescreve a partir dos dados? Então, nosso entendimento, como a gente está trabalhando mais com Fundamental 1, 2 e os primeiros anos do médio, é que isso é sempre dado, né? O que a gente está levando lá, e essas experiências estão nos levando só a esses 2 modelos, o modelo de substituição de algo na vida real, e o segundo modelo, experiências de sala de aula invertida, tem sido assim apaixonantes, né? Então, acho que fica a dica aí. Quem quiser testar, é só levantar a mão. Aqui no Bandeirantes nós estamos em casa, né? Mas estamos perto. Podemos fazer experiências aí juntos, fazer uns laboratórios juntos. Tá bom? Eu queria encerrar só com um depoimento. Acho que o ponto que o Da Simone trouxe é muito interessante, né? Da questão do individualismo, né? E quanto isso pode ser perigoso. Eu acho que eu estou meio... não sei, olhando do lado bom da vida essa semana, assim, eu ando muito positiva. Que é bom, né? Eu, enfim, estou no meio de 2 empresas que a gente está trabalhando muito aqui no Bandeirantes, e uma questão incrível que eu acho que eles trazem para o nosso mundo é possibilitar justamente aqueles alunos, enfim, que não têm tantas condições, que às vezes não estão numa escola tão boa quanto a gente, imagina, todo mundo aqui. A gente está ali no topo mesmo, né? A qualidade, o Mauro repete isso para mim todo santo dia, né? O que o Bandeirantes é? É a qualidade do nosso recurso humano, é a qualidade do nosso recurso humano.
e muita gente não tem a possibilidade de estudar aqui, né, de estar nesse ambiente. E essas plataformas, né, tanto o Que Mágico quanto a Geek, ela pode ajudar muito esse aluno que ele está sozinho ou que ele não tem tanto a qualidade desse recurso humano para ser o tutor dele. Então, o papel social que eles têm no país hoje em dia eu acho assim fundamental. Então, eu prefiro olhar para o que eles podem fazer de bom para quem não tem do que a questão do individualismo, apesar que eu acho que, lógico, a gente tem que sempre ter isso em mente, mas acho que, enfim, como eu falei, como eu estou positiva, eu prefiro encerrar com essa mensagem positiva, agradecer muito a presença de todo mundo e, enfim, da plateia. Obrigada.